Olá a todos, meu nome é Thiago, sou do canal Mercado Financeiro e Trading. O objetivo desse vídeo é falar sobre as 5 fases que invariavelmente todo trader passará ao longo da sua jornada, da sua carreira no mercado financeiro. Temos a primeira fase, que a gente chama de incompetência inconsciente. Essa é a primeira fase. Essa fase começa geralmente ouvindo falar sobre o day trade, geralmente de algum amigo, através de algum canal de YouTube, de um especialista, de um guru do mercado. E essas são as promessas. A promessa de trabalhar pouco, a promessa de você poder chutar o seu emprego atual, não ter chefe, ser dono das suas próprias atitudes e ganhar muito dinheiro de forma fácil. É fácil nessa fase ver imagens de pessoas com um notebook na beira da piscina ou na praia, prometendo somas exorbitantes de dinheiro em pouco tempo. E aí esse é o momento que a maioria são fisgados e acreditam que para mudar de vida e ficar milionário é só apertar um botão e aguardar a operação se desenvolver e no final do dia sacar da corretora. Esse geralmente é o primeiro momento de todos. Nesse momento não existe nenhum dos 3 pilares que são essenciais a qualquer day trader, que é a gestão, o management risk, né, gestão de risco, a técnica, independente ela seja de longo prazo, curto prazo, se seja na análise técnica, se seja fluxo, renko, e o fator emocional, que é saber lidar com as emoções, com os sentimentos e com o turbilhão que o mercado financeiro causa nas pessoas, principalmente nos iniciantes. E tudo acaba parecendo muito fácil. É aí que existe muita similaridade com uma aposta, como um cassino. Muitos chamam de banca, né, o dinheiro que você tem, o capital que você juntou chamam de banca, e tudo fica muito semelhante a um cassino, a apostas. Nesse momento, a maioria das pessoas não sabe que não sabe ou se negam a aceitar isso, porque o sonho é vendido de maneira muito fácil e é difícil aceitar que você não sabe aquilo que é vendido de maneira tão fácil, ou inconscientemente as pessoas não percebem que não sabem. Terceirizam o poder de decisão, testam indicadores, entram em salas de calls de corretoras e fica muito fácil terceirizar a responsabilidade. Se der certo, fui eu, e se der errado, foi a outra pessoa que me induziu aquele erro. Ganhos iniciais podem ser o caminho para uma catástrofe maior. Alguns têm a sorte de iniciar ganhando, e aí fica mais claro e fica mais incisivo que realmente é fácil, e dobram a mão, apostam tudo que tem, porque se eles acertaram a primeira vez, que era tudo desconhecido, que era algo novo, agora que eles já acertaram a primeira vez, já compreendem alguma coisa, vai ficar tudo mais fácil. E compram riscos maiores, e aí que a catástrofe realmente pode ser o fim da linha para a maioria dos iniciantes. Não tem a menor ideia do que seja preservar o capital. A regra número 1 de um day trader é preservar o capital, é tomar riscos dentro, é ter exposição dentro do que o capital permite, dentro de uma análise complexa, e só pensa em oferir lucro rápido e fácil, assim como vendido lá inicialmente quando ouviram falar do day trade. A grande maioria, e aqui nós estamos falando de um histórico entre 90% e 95% das pessoas que ingressam no mundo do day trading, quebram nessa primeira fase, já desistem, alguns pela dor emocional, por cicatrizes emocionais, e outros geralmente a maioria porque dizimam o capital já nos primeiros dias ou primeiras semanas. Quem consegue passar dessa primeira fase chega na incompetência consciente, é aqui que eles percebem que são incompetentes. A ficha cai, que não sabem o que estavam fazendo, e que buscar conhecimento não tem outra forma de seguir nessa carreira que não seja buscar conhecimento. E aí sim começam a ler, a assistir vídeos, a buscar conhecimento de forma incessante
e isso acaba se tornando um vício para a maioria das pessoas. E percebem que aquilo é mais difícil do que jamais imaginaram. É nessa hora que muitos são fisgados pelo conto da sereia, que aparecem os gurus de mercado, os vendedores de curso, os setups milagrosos, o santo graal, e porque justamente nessa percepção da dificuldade, alguns costumam buscar o caminho mais fácil novamente. Perdem dinheiro. Essa fase, mesmo estudando, mesmo buscando conhecimento, mesmo se dedicando como jamais se dedicaram em qualquer outra coisa da vida, perde dinheiro. Esse é o famoso custo do ingresso e não tem outra forma. Se não houver uma gestão de risco, se não houver um controle emocional, eles continuam dizimando as contas, continuam dizimando o capital, assim como faziam na fase 1. Geralmente é o estágio mais demorado. Alguns traders passam 2, 3, às vezes até 5 anos nessa fase, e a maioria deles não sairá vivo. Os que conseguiram sair da fase 1, que é a fase onde não existe qualquer tipo de conhecimento, é tudo feito de maneira compra de risco sem nenhuma estratégia, sem nenhum histórico, sem nenhum conhecimento. A fase 2, esse conhecimento aumenta um pouco, mas a maioria deles continuará quebrando nessa fase. E aqui que tentam o santo grau, como eu comentei acima, eles buscam o santo grau que os fará vencedor, testando tudo. Aqui não há tempo de criar um histórico, de criar uma estratégia. Todo dia ouvem algo diferente, um indicador diferente, uma técnica diferente, um método, e acabam testando. Ficam alguns dias e ouvem falar de outro santo grau e migram daquele para o próximo e não criam histórico, não dá tempo de testar, de se identificar, de saber se aquilo é condizente com o seu perfil, e ficam pulando de estratégia para estratégia. E aqui é muito comum, no Brasil mais ainda, os caçadores de topo e fundo, aqueles que tentam pegar a faca caindo, só que acabam pegando ela pela lâmina e não pelo cabo, e muitos deles descobrem o famoso médio para trás. No mercado financeiro a gente costuma chamar isso de médio. Muitos quebram a conta, o famoso martingale, e vendedores de curso que pregam que isso é a salvação. E aqui, quem chega nesse momento, talvez tenha passado pela primeira fase, tenha sobrado capital, as pessoas continuem confiantes, mas muitos aqui adquirem a maior dor emocional, a maior cicatriz emocional que jamais imaginaram, que é através desse caçar topo, fundo e de fazer o médio infinito, buscando, acreditando, e ali passam a ser não operadores técnicos, mas passam a acreditar, passam a realmente torcer, virarem torcedores para que o trade dê certo, para que a operação dê certo, para que ela volte no ponto inicial, e prometem sair da operação e prometem fazer diferente caso o preço volte, e muitos aqui adquirem aquela cicatriz emocional que jamais vai ter cura. Quem consegue passar da fase 2 aprende a controlar o fator emocional e chega na fase 3, que é buscando a competência. Aqui o trader entende que o problema é ele. O mercado, ele está lá, não é para satisfazer as suas necessidades, não é para mostrar para você o caminho, e é você que precisa assumir os erros, mudar a abordagem e realmente fazer aquilo de maneira séria, de maneira comprometida, com disciplina. Buscam criar um histórico e através desses dados, através do histórico consistente, aí sim trabalhar para aperfeiçoá-lo, começam a utilizar planilhas, fazer cálculos, trazer números de qualidade do sistema operacional. O controle emocional, percebem que além da técnica, que é muito importante, o controle emocional é talvez
o principal pilar, junto com o gerenciamento de risco. A técnica fica em segundo plano e passam a monitorar comportamentos, sentimentos, compreende que a disciplina é a principal chave para a disciplina, e a disciplina tem a disciplina da técnica, a disciplina do gerenciamento de risco, a disciplina do controle emocional, a disciplina da sua vida fora do ambiente de trading. A palavra disciplina é a resolução mais básica, é a palavra mais básica que deve estar constante, que deve ser constante na vida de um trader. Criam planos, estratégias, têm um diário das operações e passam a estudar esse diário de forma consistente. A gestão de risco e de capital hoje, nessa fase, passa a ser a principal característica do trader. Ele entende que a preservação do capital é muito mais importante do que o crescimento. Entende que a grande tacada é coisa de vendedores de sonho. Não adianta você se expor a uma operação que possa lhe dar 100% de ganho, mas se ela der errado, ela vai te dar 100% de perda, porque invariavelmente quando você perder, você estará fora do jogo. Então eles percebem que é muito mais importante a gestão de risco para te manter vivo, para te manter saudável, do que buscar a grande tacada, que ela não existe na vida real. Aqui acontece o primeiro momento eureka. É quando toda essa análise, quando toda a gestão, elas te dão uma pequena vantagem sobre o mercado. A gente sabe que o mercado é um caos, mas você consegue ter um ponto de ordem naquele caos. E é aí que você tem a primeira vantagem, e é nesse momento que você está pronto para sair do 0 a 0, para começar a ter uma curva de capital ascendente, de lateral para ascendente. E entra na fase 4, que é a competência consciente. Aí você sabe que você é competente, você sabe que o seu histórico te permite buscar essa competência, e você faz isso de forma consciente. Entende que um trader depende dos 3 pilares: a técnica, emocional e gestão de risco, bem desenvolvidos e testados, e que isso não é algo imutável, que você tem que estar sempre buscando desenvolver e transformar isso cada vez mais a parte consistente do seu dia. Nessa fase, estão longe dos desejados. Aqueles resultados que você queria lá na fase 1, o resultado ainda está longe da realidade, mas muitos deles já fecham meses positivos, saem do 0 a 0, A curva, como eu comentei, a curva de capital começa a sair de lateral para ascendente. Olha quanto tempo nós estamos falando, olha quantos anos, quantas horas de dedicação para você conseguir uma curva de capital ascendente, seja ela minimamente, mas já é ascendente. Compreende que a consistência não é um estado fixo. Eu não sou consistente, eu estou consistente. E a cada trade, a cada dia, a cada operação, a consistência ela se prova, ela é provada, ela é colocada em xeque. E isso, nessa fase, isso é muito latente. A gente sabe que a gente tem que se policiar a cada dia, a cada trade, a cada estado emocional, essa consistência colocada à prova. Tem total certeza que uma única operação, que um único dia, ele não é suficiente para validar ou invalidar um histórico. Que você precisa realmente de dados, você precisa realmente de um histórico robusto para sustentar qualquer decisão, para sustentar qualquer alteração. É aqui que entra a visão de longo prazo. Apesar do day trader ser ali uma visão de extrema rapidez, operações que se iniciam e terminam no dia, às vezes nós estamos falando de poucos segundos, mas aqui o trader percebe que o conjunto de tudo isso te dá uma visão de longo prazo, que apesar de ser uma visão extremamente especulativa, mas que é possível ter uma visão de longo prazo com essas operações de extremamente curto prazo, operações extremamente especulativas. Começo a buscar mais conhecimento para a gestão de risco, para a parte emocional do que para a técnica. A técnica é comprovado que qualquer uma delas pode dar certo. Nós temos cases de sucesso em qualquer uma das técnicas que hoje estão no mercado, sejam
técnicas de curto, médio e longo prazo, análise técnica, fundamentalista, utilizando gráfico, utilizando renko, utilizando fluxo. Existem cases de sucesso para qualquer uma dessas técnicas, mas a gestão de risco e o controle emocional, eles sim que vão ditar o sucesso ou o fracasso de um trader. Aumentar o lucro sem aumentar a exposição. Então, com a mesma quantidade de capital em risco, eu consigo oferir mais lucros. Passam a gostar do processo. E eles não focam, aqui a gente para de focar somente no resultado financeiro, somente no final do dia saber quanto eu ganhei ou quanto eu perdi, mas passam a curtir o processo, passam a entender que aquilo é muito mais do que um momento especulativo, mas sim é um processo. E tudo tem um começo, meio e fim. As coisas começam a ficar cada vez mais mecânicas e menos emocionantes. Para quem alguma vez já boletou na vida, já apertou um comprar e vender, sabe a emoção, sabe a aceleração dos batimentos cardíacos, e com o tempo isso vai ficando cada vez mais monótono. A gente percebe que independente de você ter um sistema mecânico, ter um sistema discricionário, um conhecimento empírico, um conhecimento mais voltado realmente para livros e conhecimento técnico, a gente percebe que isso vai ficando cada vez, invariavelmente vai ficando mais mecânico, e as decisões elas acontecem. O fator emocional ele acaba ficando muito mais controlado. E aí que o trader chega na última e na mais desejada fase, que é a competência inconsciente. Aí é quando você pega a chave do seu carro, você senta, coloca o cinto de segurança, dá partida e dirige. As trocas de marchas você já não precisa mais pensar que após a segunda você tem que colocar a terceira num determinado número de giros do motor. Você sabe que para diminuir marcha você tem que, num carro mecânico você tem que apertar a embreagem, você sabe onde está o freio e você não precisa mais pensar em olhar no retrovisor, em dar seta. Tudo isso se transforma uma competência inconsciente. A maioria que chega nesse mercado, nesse estágio, já está há muitos anos. Aqui nós estamos falando de pessoas que podem chegar em 1 ano, 2 anos, mas pessoas que levam 10 anos, 15 anos para chegar nessa fase. É a famosa teoria das 10.000 horas para você ser um especialista e conhecer todas as nuances da profissão que você está desempenhando. Tem total domínio da técnica e sabem que no longo prazo são vencedores. O histórico mostra isso, a conta, o crescimento, a curva de crescimento, o controle do drawdown do seu operacional te mostra que você é vencedor no longo prazo. E um gain ou um loss, uma operação específica, um dia específico, passa a não ter tanta relevância e não significar tanto. E aqui a grande tacada já deixa de existir. Muitos aqui consideram que grandes lucros, que grandes operações fora da curva vão servir para um dia de loss fora da curva também. E que no longo prazo, de pouquinho em pouquinho, esse pouco pode significar, ter um significado diferente para cada tipo de pessoa, mas que é esse pouco que te fará vencedor no longo prazo, que fará a sua curva de crescimento, a sua curva de capital aumentar de maneira linear e você acabar percebendo que o exponencial, seja ele positivo ou negativo, não é o que vai ditar no longo prazo você ser um day trader de sucesso. Dificilmente quebram as regras, principalmente gestão de risco do capital, a exposição. Sabem que mantendo aquela exposição, que o seu histórico te mostra que é a sua zona de conforto como operador, você sabe que não quebrando essa regra, muito possivelmente as coisas continuarão caminhando positivamente. Sabem que o mercado é mutável, sabem que hoje a volatilidade é uma, amanhã é outra, sabem que uma técnica, uma ferramenta utilizada hoje pode não funcionar amanhã, estão prontos para se adaptar o mais rápido possível, tendo o seu operacional como sendo uma caixa de ferramentas. Então hoje eu utilizo um martelo para poder colocar um prego, e eu sei amanhã que se for um parafuso, já não é mais o martelo que eu tenho que utilizar, eu tenho que pegar uma chave de fenda, tenho que pegar uma chave Phillips. Então entende que hoje o martelo pode ser um tipo de operação
e o mercado se comportar como um prego, mas amanhã o mercado pode se comportar como um parafuso e não é mais um martelo, não é mais aquele tipo de operação que eu tenho que utilizar. Eu tenho que buscar na minha caixa de ferramentas um operacional que seja realmente condizente com o que o mercado está fazendo. Entende que ser trader é uma profissão, como qualquer outra, seja ela um engenheiro, um advogado, seja um nutricionista, seja um economista, um administrador de empresas, seja qualquer que seja a profissão, o trader ele é exatamente igual. E na maioria, e muitas vezes, extremamente monótona e solitária. E aprende a conviver com isso. Isso foi um pouco de como se comporta a grande maioria dos traders que buscam essa profissão. E você? Você já sabe qual dessas fases você se encontra no momento? Você já fez uma autorreflexão? Você já buscou dentro do seu eu intrínseco qual é a fase que você está? Se não, agora é o momento. Você precisa saber quais serão os próximos passos e saber buscar saber exatamente o que buscar para você passar da fase atual para a próxima e saber que o objetivo é chegar e estar na fase 5. Não é somente chegar, é se manter. O que você precisa fazer para se manter na fase 5. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Se inscrevam no canal Novelo Mercado Financeiro e Trading para novos vídeos educacionais e vídeos também sobre operações que eu faço, explicando o racional, explicando o método, as minhas entradas, a evolução da operação. Espero que tenham gostado e eu vou ficando por aqui.